Já fazia algum tempo que eu queria testar aqui no canal ferramentas da marca Ryoko, principalmente para saber o que eles estão entregando hoje, depois de toda aquela polêmica das baterias com areia que aconteceu no começo, na entrada da marca aqui no mercado brasileiro. Então eu resolvi comprar a minha primeira ferramenta da Ryoko, uma parafusadeira, para testar qual que é o padrão de qualidade, principalmente das baterias, a construção geral da ferramenta, claro, a força que ela entrega, enfim, ter a experiência de alguém que compra uma ferramenta da marca. Então fui lá e comprei a minha primeira parafusadeira. E daí, conversando com a minha esposa, eu disse: eu acho que eu vou comprar duas ferramentas da marca, porque eu demorei tanto tempo para trazer, melhor trazer um vídeo mais completo com mais informação. Daí eu fui lá e comprei duas ferramentas para poder testar diferentes níveis, digamos assim, de ferramentas. Quando eu falei isso, minha esposa disse: pra quê? Costume de ser exagerado com tudo. Cara, por que mulher tem que reclamar por qualquer coisinha? Eu vou começar abrindo todas elas aqui para a gente ter o primeiro contato com a ferramenta e depois eu falo um pouquinho mais e começo os testes com cada uma delas. Todas elas tinham ainda uma embalagem de plástico ao redor aqui que fechava, que lacrava tudo. A maleta 100% de plástico, nem dobradiça não tem, é só a maleta aqui. Adesivos já descolando. Travas aqui de plástico também. E aqui dentro, alguns acessórios. O manual de instruções, depois vou dar uma conferida rápida. O carregador, as duas baterias. Adesivos das baterias já descolando aqui nos cantos, ó. Já com os cantos levantados, mal colados aqui. Ó, já descolando tudo aqui. Indicação de que são de 3 Ah, muito leve para ser de 3 Ah. Aqui a parafusadeira, ó, acessórios caídos aqui que não ficaram firmes dentro da maleta. O clipe aqui de cinto e a parafusadeira propriamente dito, que tem aqui a alcinha para colocar no pulso, caso seja de necessidade durante o serviço. Mandril metálico, duas velocidades mecânicas, função de parafusamento, furar e furar com impacto. Aparentemente uma construção boa, porém os adesivos, descolamento padrão de fábrica já. Aqui tem uma batida, possivelmente estava amassando dentro da maleta ali. Uma batida não, uma marca aqui. Então, problemas que acontecem geralmente no transporte. Mas visualmente falando, uma boa impressão da ferramenta. Vamos ouvi-la pela primeira vez. Ó, bem difícil de encaixar a bateria. O eixo é travado, então pelo menos aperto decente a gente consegue dar nos acessórios. Vamos organizar tudo aqui, deixá-la de lado, abrir uma outra, para a gente depois fazer os testes. Agora a esmerilhadeira, que veio dentro de uma caixa de papelão, tinha ainda um plástico aqui por fora para fechar tudo. Ó, aqui dentro tem uma bolsa, então, para transporte, para condicionamento da ferramenta. Um encarte aqui da marca, os acessórios. Vou desempacotar tudo aqui, organizar e daí eu mostro para vocês. O carregador da esmerilhadeira é de bancada, digamos assim, não é aquele de plug. Aqui as duas baterias. Inscrição que é de 6 Ah, não é, com certeza. Mas as baterias são bem pesadinhas, depois a gente vai dar uma conferida. Aqui então a esmerilhadeira, de cara eu já vi aqui uma marca de batida, possivelmente no transporte, assim como aconteceu com a parafusadeira. Tem uma marca aqui no plástico, mas de forma geral uma construção boa. O gatilho dela é diferente das outras aqui, ó, um gatilho com trava, então possivelmente tem que soltar a trava aqui para apertar o gatilho. Exatamente, ó, tem que soltar aqui para apertar o gatilho e usar a ferramenta, senão ela fica com uma trava de segurança para quando você pega aqui não acionar ela de forma involuntária. Agora deixa eu conectar uma bateria aqui para a gente ouvir ela funcionando pela primeira vez. Tem essa trava aqui, é um pouquinho diferente o uso, tem que pegar o hábito disso aqui, mas é empurrar essa travinha aqui para frente e pressionar o gatilho. Aqui na parte de cima o painel então para controle de rotação. Com 3 níveis que depois, obviamente, eu vou fazer a medição. Deixa eu testar uma coisa de cara aqui, ó. Deixa eu apagar o painel. Já aconteceu de ferramentas que quando apaga o painel aqui, ela volta sempre na velocidade máxima. Vamos ver como é que é a da Ryoko. Ó, apagou o painel, volta na velocidade máxima. Então, quando você quer usar a velocidade baixa, tem que colocar aqui e já sair usando. E toda vez ela reseta e volta para a velocidade número 3 da esmerilhadeira.
Um defeito que já aconteceu, se não me engano, no kit da Steel, mas que não deveria acontecer, não é o padrão. Tá? Ferramentas boas, bem construídas, isso não acontece. Você deixa a velocidade 1, se a bateria está plugada aqui, ele vai memorizar, vai ficar com a velocidade 1 setada aqui para quando você larga a ferramenta e começa a usar de novo, ela voltar na velocidade que você tinha configurado ela. Então aqui, ó, deixei apagar de novo, quando eu acionar ela, velocidade máxima. Aqui está todo o kit da esmerilhadeira, que é composto pela bolsa de transporte, 3 discos de corte, a empunhadura lateral, a chave para troca de discos, a proteção ali dos discos, o carregador de mesa, 2 baterias e a esmerilhadeira. Agora o kit de impacto 2 em 1 aqui, que também veio nessa caixa, por fora também tinha o plástico. Aqui temos um kitzinho de acessórios em um encarte avulso, aquele folderzinho da marca, a maletinha de transporte, acessório solto aqui dentro. Aqui temos uma das ferramentas, que é a parafusadeira de impacto, a chave de impacto. Aparentemente nenhuma marca do transporte, ao menos isso nesse kit aqui. Aqui a outra ferramenta, que é a parafusadeira barra furadeira. É basicamente idêntica à outra, só muda que aqui é vermelho o colarzinho do mandril, na outra era preto. Mas é basicamente a mesma ferramenta. Construção idêntica, nenhuma marca nessa daqui. E aqui as 2 baterias, que são baterias com 2 conjuntos de célula. Não sei, pelo peso não parece ter 2 conjuntos não. Depois eu vou testar isso daqui, mas são baterias maiores de 18/21 volts. Agora o que sobrou aqui dentro foram 2 brocas chata de 12 e 18 milímetros e o carregador que é de plug. Acho que não resta mais nada, então bora organizar. Conteúdo todo organizado aqui, bora testar as ferramentas pela primeira vez. Quando eu soltei as baterias aqui na mesa, eu ouvi que essa aqui fez um barulho diferente e eu percebi que aqui o plug que trava a bateria está caído para dentro. Eu já vou ter que desmontar para ver se a molinha caiu fora ou veio sem a molinha. Ó, se eu viro ele aqui, ele sai aqui. Isso aqui deveria ser com mola para travar a bateria. Deveria ser que nem esse daqui. Então, defeitinho aqui já. Vamos ver se a bateria está funcionando pelo menos. Detalhe aqui sobre a chave de impacto é que ela tem essa plaquinha de controle aqui, esse botão de controle com uma plaquinha indicativa, onde você, pressionando esse botão, alterna entre 4 níveis de velocidade de rotação da ferramenta, 1, 2, 3 e 4. E aqui acontece o que não acontece na esmerilhadeira. Quando a ferramenta fica inativa, inclusive quando você tira a bateria, ao voltar aqui ela está memorizada a posição que você deixou. Então eu deixei aqui na posição número 1, quando eu aciono a ferramenta, ele está na posição número 1 aqui de velocidade. Vou deixar na número 3 agora, vou remover a bateria, vou inclusive apertar o gatilho aqui para tirar toda a energia que ficou no circuito, vou colocar a bateria de volta e ao acionar a ferramenta, está lá, ó, configurada a velocidade número 3. Então aqui acontece o que deveria acontecer em todas as ferramentas. Mesmo quando você tira a bateria, quando você não tem alimentação, quando ela fica em repouso, quando você pega a ferramenta para usar, tem que estar na última configuração de velocidade que você deixou. Então funciona direitinho na chave de impacto. E a furadeira... O mandril é com eixo travado, de clique aqui, então você consegue dar um bom aperto nos acessórios que você vai utilizar. Funções aqui, a mesma que da outra, parafusar, furar e furar com impacto. Agora uma visão geral de todos os itens que vão ser testados a partir de agora, a parafusadeira avulsa, o kit de impacto e a esmerilhadeira. Agora eu vou começar a dar carga completa em todas as baterias, para começar então os testes práticos e também os mais técnicos para a gente avaliar essas ferramentas aqui uma a uma. Vou começar os testes práticos com a esmerilhadeira. Aqui estão os 6 discos que eu vou usar nesse teste. Um disco de corte para metal, nesse caso o disco original que veio com a própria esmerilhadeira, que todos devem saber não é de grande qualidade. Vou usar um disco de desbaste, nesse caso é um disco bom, da Bosch. Vou usar um flap normal aqui, de grão 60, se não me engano. Um disco desses de limpeza, para remoção de ferrugem, tinta, verniz. Um disco para escultura ou entalhe em madeira e também um disco de lixo, uma base de lixamento para fazer o lixamento em peças de madeira.
Bom, você pode acompanhar aí os testes práticos com a esmerilhadeira e eu confesso que o desempenho dela nos testes práticos foi até melhor do que eu esperava. Sinceramente, eu achei que ela ia sofrer um pouquinho mais para fazer o que eu coloquei ela para fazer, principalmente para cortar a cantoneira, que é uma chapa mais espessa, e ali na ponta estava dupla ainda, com duas peças soldadas. Mas confesso que me surpreendeu o desempenho. Já a questão da autonomia da bateria, não é lá grandes coisas, como já era esperado para esse tipo de ferramenta. Então você vai ter aí uma autonomia de 10, talvez 15 minutos de trabalho com cada uma das baterias. Mas de forma geral, o desempenho me surpreendeu. Porém, durante os testes aí, mais ou menos na metade dos testes, já apareceu um defeito na ferramenta. Depois, no final do vídeo, quando eu for dar as minhas considerações sobre todas as outras máquinas, eu vou comentar sobre esse defeito que aconteceu aqui com a esmerilhadeira. Mas de forma geral, os testes práticos foram satisfatórios. Agora eu vou testar as duas furadeiras, tanto a que veio individual na maleta, quanto a do kit, que veio com a chave de impacto. Eu vou fazer basicamente os mesmos testes com ambas. Aqui eu tenho as brocas que eu vou utilizar. Broca para madeira 10 mm, broca chata de 25, broca Forstner de 35. Gabarito de pocket roller, que dá 9 mm e meio mais ou menos. Broca para metal 8,5, porque a minha 8 perdeu o fio. Broca para alvenaria 9 mm, também porque a minha 8 tá sem ponta, sem fio e eu não comprei outra. Então agora eu vou executar os testes com ambas as máquinas. Você acabou de acompanhar os testes práticos com essa furadeira aqui, que veio naquela maletinha avulsa com a bateria simples de 5 células. No que diz respeito ao desempenho dela nos testes, tudo dentro do esperado para essa categoria, para esse tipo de ferramenta aqui, que custa o que custa e normalmente entregam a mesma coisa. É aquilo que eu falei no vídeo que eu fiz um comparativo entre várias marcas e modelos. É mais do mesmo, tá? No que diz respeito a desempenho, para uso básico, eventual,
Ok, tudo certo. Então, nada que mereça ser destacado. Só que você viu no meio das imagens aí dos testes que eu mostrei um momento em que eu estava apertando a broca aqui e ela deu um estalo bem fora do padrão, bem fora do comum, inclusive falhou na hora que eu fui apertar aqui, deu um giro em falso no mandril. E eu vou comentar sobre isso no final do vídeo, junto com aquele defeito que eu descobri da esmerilhadeira. Então, eu estou juntando todos os probleminhas e os defeitinhos para comentar lá no final do vídeo. Então, no que diz respeito a desempenho, ok. Só que me preocupa um pouco o estalo que deu aqui no mandril. Agora, mudando de assunto, essa furadeira aqui que veio junto no kit com a chave de impacto, eu fiz os mesmos testes que eu fiz com a outra, então eu vou colocar as imagens aceleradas para não ficar repetitivo o vídeo, senão fica chato pra caramba. Mas no que diz respeito à performance, ela foi superior, e eu creio que isso se deve à questão das baterias terem 10 células, contra 5 da outra ferramenta. Não fiz o teste invertendo bateria porque eu acho que não vem ao caso. Quem compra esse tipo de ferramenta não está pensando em botar uma bateria melhor, uma bateria topo de linha numa ferramenta basiquinha como essa. Então não acabei não fazendo esse teste, mas possivelmente o desempenho melhor dela foi no que diz respeito à bateria. Creio eu, acredito eu que seja isso. Uma diferença, a única diferença do teste dessa parafusadeira aqui, dessa furadeira, em relação à outra, é a broca para metal. Você viu aí que acabou o fio da minha broca 8mm quando eu estava furando metal lá, aquela cantoneira é chatinha para furar, então acabou cegando a broca, eu terminei com broca escalonada, aqui eu já comecei com broca escalonada para ver se ela ia conseguir dar conta. Mas fora isso, nada que mereça destaque, nem positivo e nem negativo. Porém aqui eu também encontrei um defeitinho na ferramenta, o mandril dela está um pouco fora de centro. Depois, juntando isso com a outra e a outra, eu comento tudo lá no final do vídeo.
Bom, você acabou de acompanhar aí os testes práticos com a chave de impacto. E eu confesso que aqui eu fui surpreendido porque eu não esperava que ela entregasse o que ela entregou nesses testes. Eu achei que ela ia pedir água muito antes do que eu fiz ali, principalmente no parafuso maior e no torque de 150 Newton que eu coloquei naquele parafuso na chapa metálica. Então, força acima do que eu esperava para a ferramenta, para a categoria de ferramenta, força de sobra para a grande maioria dos trabalhos que você faz aí numa oficina de fundo de quintal, só que ela também teve um probleminha. Tá? Teve uma coisa aí que não funcionou como deveria funcionar, e juntando com todos os outros probleminhas que eu encontrei, eu vou falar sobre eles no final do vídeo. Então não perde, acompanha todos os detalhes. Agora eu vou mostrar os testes técnicos aí na parte de baterias, rotação e tudo mais, e depois eu converso sobre tudo isso que eu encontrei e identifiquei até agora, e tudo que eu vou encontrar e identificar nos próximos testes que eu estou fazendo também. Vou começar agora o teste dos carregadores. Esse aqui é o carregador da parafusadeira que veio avulsa dentro da maleta, aquela. Diz que a saída é 21 volts, 1 ampere. Então vou conectar ele aqui para a gente começar os testes. A saída dele está dando aqui pouco mais de 23 volts. Vou iniciar o teste. Aqui está com uma corrente de 100 miliamperes e eu vou aumentando com incrementos de 100 em 100. Cortou quando eu coloquei em 800 mA, então possivelmente fica abaixo disso. Deixa eu diminuir para 700, vamos ver se ele estabiliza. Ó, 700 mA, ainda mantém uma tensão estável aí na faixa dos 21 volts, então ainda consegue carregar. Então entre 700 e 800 mA é o que entrega de fato esse carregador. Agora eu vou testar outro carregador de plug, que é daquele kit com a furadeira e a chave de impacto. A informação que consta aqui na etiqueta é exatamente a mesma, possivelmente é o mesmo tipo de carregador. Eu vou começar o teste aqui com 500 mA já de saída, como é a mesma fonte, possivelmente vai entregar basicamente a mesma potência de carregamento. Agora eu vou para 600, 700, ainda deve estar estável se for a mesma fonte que a outra. Ó, ficou ali na faixa dos 21 volts. Trocando agora para 800, ainda conseguiu segurar? Não. Caiu também. Então, entre 700 e 800, exatamente o mesmo carregador para os dois kits de ferramenta. Agora, por último, o carregador de base, aquele da esmerilhadeira, está dizendo que a saída dele é de 21 a 48 volts com 1 ampere-hora também. Vou conectar ele aqui para a gente fazer o teste. Vou começar o teste com 100 mA também, assim como foi no outro, e gradativamente vou aumentando em incrementos de 100 em 100. Quando eu passei para 500 mA já cortou a alimentação. Vamos começar de novo o teste aqui. Deixa eu baixar para 400. Em 400 ainda está estável, mantendo acima dos 21 volts. Vou tentar de novo aqui para 500 e ele corta. Então, basicamente 400 mA o carregador de base contra quase 800 dos carregadores de plug. Depois dos carregadores eu fiz o teste com todas as baterias, essas duas aqui que são da parafusadeira avulso, que veio na maleta, diz ter 3 ampere-hora aqui, todo mundo sabe que essas etiquetas aqui mentem e mentem muito, e aqui está o resultado. Eu fiz o teste dessa bateria com a descarga de 1 ampere-hora, o teste durou 73 minutos, a capacidade dela deu 1,2 ampere-hora, 1224 mAh para ser mais preciso, e ela foi capaz de fornecer 23,4 Wh de potência. Isso foi a bateria número 1, a número 2... Também foi feito o mesmo teste, deu 1286 mAh com 24,6 Wh que ela conseguiu entregar nesse tempo. O teste durou 77 minutos. Então, baterias de 1.2, 1.3 ampere-hora. Está dentro da média para parafusadeiras, mas poderia ser pelo menos 1.5. Mas não é nada fora do padrão dessas ferramentas chinesas. Então, 1.2, 1.3 ampere-hora é o que muitas ferramentas entregam com essas baterias aqui, que tem somente um conjunto de células. Já as baterias maiores, essa aqui é do kit de furadeira e chave de impacto, não tem a inscrição aqui dizendo quantos ampere-hora ela fornece, mas eu fiz o teste com 2 ampere-hora de descarga, o teste durou 74 minutos, a capacidade dela foi de 2.484 mAh e ela forneceu 47,6 Wh, isso uma das baterias. A outra, com o mesmo teste, deu 2.511 mAh de capacidade e 47,5 Wh que ela conseguiu fornecer durante o teste. Então essas são as baterias do kit de furadeira e chave de impacto. Agora as baterias da esmerilhadeira, vem com a inscrição aqui de que fornecem 6 ampere-hora, então uma boa de uma mentira, porque elas têm o mesmo padrão das outras duas ali. No teste de 2 ampere-hora de descarga, essa aqui deu 2.318, essa ficou um pouquinho abaixo,
e na hora de carregar ela teve alguns comportamentos não tão normais também como as outras baterias, mas ela deu só 2.318 e 44,6 Wh. A outra bateria da esmerilhadeira deu 2.464 mAh de capacidade com 47 Wh que ela conseguiu entregar durante o teste. Então, baterias aí que com dois conjuntos de célula entregaram 2,5 Ah praticamente e um conjunto de célula 1,2, 1,280 nesse caso. Então, não tem como ter células de areia dentro dessas baterias, porque não teria como com um conjunto de células apenas elas entregar os 2.400 mAh aqui. Mas de qualquer forma eu vou abrir cada uma delas para a gente olhar por dentro. Não vou abrir todas elas, eu vou pegar uma de cada kit aqui para a gente abrir e ter uma noção de como é a construção interna das baterias. Ó, aqui está aquela molinha caída daquele clipe que eu mostrei lá na abertura do pacote, que não colocava ele de volta, que não dava pressão para colocar de volta. Então essa aqui é a bateria do kit, 2 em 1 de parafusadeira, essa aqui da esmerilhadeira e aqui da outra parafusadeira avulsa. Já abri todas elas aqui, essa aqui é do kit de furadeira e chave de impacto. Pode ver que tem todas as células são idênticas, aqui dá para ver a inscrição de uma delas, as células de 1.300 mAh. Então fecha mais ou menos o que a gente fez a medição ali. Deu 2.300, 2.500, porque o teste é um pouquinho mais extremo. Possivelmente o teste que eles fazem nessas células aqui é com uma descarga um pouco abaixo do que eu fiz ali. Mas todas as células estão aqui e todas estão conectadas, assim como nessa outra aqui que é da esmerilhadeira. O que acontece, ó, dá para ver ali dentro que é a mesma célula, a mesma inscrição. Deixa eu ver se tem alguma aqui, ó. Aqui, ó, a mesma inscrição. O que acontece é que são células de baixa qualidade. Tá? E aqui é exatamente a mesma. Ah, não, aqui a inscrição é diferente, ó. Aqui está dizendo que é de 1.500 mAh, então deveria ser um pouquinho mais, porém eu acho que mudou só a inscrição aqui, a capacidade da célula da bateria é exatamente a mesma, que não deu muita diferença dos testes desse pack aqui com os outros. Então tá aí, baterias não são de areia, mas também não são de qualidade. Agora eu vou verificar o peso das ferramentas, começando pela esmerilhadeira, deixa eu colocar ela aqui com a bateria. 1.935 gramas, praticamente 2 quilos, e daí você vai me perguntar, mas isso é pesado ou é leve? Bom, vamos comparar com outra opção. Tem aqui a esmerilhadeira da Ecozen, que com bateria pesa 1.820, então um pouquinho menos. E eu tenho aqui a esmerilhadeira da T-Cepo, que com a bateria de 4 Ah pesa 2.064, pouco mais de 2 quilos. Então a da Ryoko está na média. Agora vamos ver o peso da furadeira que veio junto no kit com a chave de impacto. E ela com bateria pesa 1.397 gramas. Essa aqui é uma furadeira da Dobby que veio num kit muito parecido, tem mais ou menos o mesmo porte e ela pesa 1.385 gramas. Basicamente o mesmo peso. Para fim de curiosidade, aqui tem a DHP 485 da Makita que com bateria de 3 Ah pesa 1.763 gramas. Agora a parafusadeira de impacto com bateria pesa 1.416 gramas, comparando ela com a Dobby, basicamente a mesma ferramenta, o mesmo porte mais ou menos, a Dobby pesa 1.556, um pouquinho mais pesada. Para fins de curiosidade, eu tenho aqui uma chave de impacto de meia polegada da Junli, que com bateria pesa 1.583 gramas, e aqui eu tenho a chave de impacto da T-Cepo de meia polegada também, com bateria de 4 Ah, que pesa 1.770 gramas. É claro que todas elas são bem mais pesadas do que parafusadeiras de impacto como essa Deco 12 volts que eu já mostrei aqui no canal, que tem apenas 968 gramas. Agora a furadeira que veio avulsa na maleta aquela, que tem a bateria menor, pesa 1.154 gramas. E para comparação eu tenho aqui a da T-Cepo, que tem mais ou menos o mesmo porte e pesa com bateria 1.212 gramas. Bora conferir a rotação das ferramentas, começando pela esmerilhadeira na velocidade máxima. Em torno dos 6.900 RPM, agora na velocidade mais baixa dela. 3.550 e agora na intermediária. 5.780. O que consta na etiqueta da ferramenta é que a rotação dela sem carga seria de 8.000 RPM.
Agora eu vou medir a velocidade da parafusadeira avulsa, com aquela bateria menor de um conjunto de células só. Primeiro na velocidade número 1, na baixa rotação. Em torno de 393 RPM. E agora na alta rotação. Em torno dos 1280. E o que consta na etiqueta é que a rotação máxima seria de 2000 RPM sem carga. Agora a parafusadeira do kit, que veio com a chave de impacto, primeiro na baixa rotação. 409 RPM e agora na alta. 1355. E o que consta na etiqueta da máquina é que ela teria de 0 a 650 RPM na baixa e 2000 RPM na alta, com uma variação podendo chegar a 5%. Agora eu vou testar a chave de impacto de 1/4 de polegada, começando na velocidade número 1. Em torno dos 1200 RPM. Agora na velocidade número 2. 1630 RPM. Na velocidade número 3. 2600 e agora na velocidade número 4. 3735 aproximadamente. E o que consta na etiqueta da ferramenta é que a velocidade número 1 seria de 1000 RPM, a 2, 2800, a 3, 3250 e a 4, 3700, com variação também de 5%. Terminados os testes, é hora da gente conversar um pouquinho sobre as ferramentas. Na verdade, o que eu vou passar agora é a minha percepção, a minha opinião sobre a Ryoko, já que foi o meu primeiro contato com a marca, e sobre as 4 ferramentas em questão aqui. Levando em consideração tudo que você viu nos testes agora, você viu que foi tudo dentro da média, dentro do padrão, dentro do esperado. Aqui, pessoalmente, testando as ferramentas, eu posso te dizer que o desempenho dessa parafusadeira aqui foi dentro da média do padrão das Xing Ling, que custam aí na faixa dos R$200. Nada muito acima, que mereça ser destacado, nada muito abaixo, que mereça ser destacado também. Então, dentro da média, mais uma Xing Ling que entra aí para a cota. O desempenho do kit aqui, ele me surpreendeu. Foi acima da média. Essa furadeira aqui performou muito melhor do que essa, possivelmente por conta da bateria com 10 células, mas performou acima do que eu esperava, e a chave de impacto bastante acima do que eu esperava. Desempenho acima da média. Afinal de contas, soltar parafuso aí de 150 Nm com uma chavezinha de impacto dessas aqui, sinceramente não é todo dia que acontece. Isso é parafuso de roda de carro, e não é a ferramenta que foi projetada para isso. O desempenho da esmerilhadeira, nos testes que eu fiz, também foi acima da média, também me surpreendeu. Eu sinceramente não estava esperando que ela performasse do jeito que ela performou, principalmente levando em consideração o padrão das baterias, que não é grande coisa, diga-se de passagem. Agora, eu poderia vir aqui e dizer, compre as ferramentas. São ferramentas que desempenharam muito bem nos testes. E você pôde ver isso, você comprovou isso, você viu isso acontecendo no decorrer do vídeo. Só que não é assim. Sabe por quê? Porque além de ela performar bem nos testes, tem uma coisa que você não consegue ver aí do outro lado. Que você não consegue perceber porque você não está usando as ferramentas. E é agora que eu quero que você preste atenção. Apesar do desempenho delas ter sido satisfatório para o uso que se propõe esse tipo de ferramenta, que é o uso hobby, doméstico, eventual, em projetos de fundo de garagem aí no final de semana. Tá? Esse é o propósito desse tipo de ferramenta, desse padrão de ferramenta. Ponto. Mas mesmo assim eu não vou indicar que você compre as ferramentas, mesmo que você seja um hobbyista, como é o meu caso. E por quê? Porque apesar de terem performado bem nos testes, todas essas ferramentas aqui apresentaram ou um defeito ou indício de que vão apresentar defeito de forma precoce. E agora eu vou explicar qual que foi o problema com cada uma delas. Algumas, o defeito é crônico, que basicamente impede o uso da ferramenta, pelo menos da forma como deveria funcionar. E alguns é só um indício, é só um alerta, é a luzinha amarela que ligou no painel do seu carro que você tem que ver alguma coisa. Começando pela parafusadeira mais simplesinha. Como eu disse, performance na média, só que em alguns momentos quando eu fui apertar a broca, o acessório que eu estava usando aqui, esse mandril girou em falso mais do que o normal, tá? Até a minha Aika gira em falso, a Makita gira em falso, 1/4 de volta ali é normal, só que esse aqui às vezes chegava a dar uma volta girando em falso e dava uns estalos que não é normal desse tipo de mandril. Além disso, ele tem um engasgo aqui, uma hora que enrosca aqui, que você percebe que é ferro com ferro gerando atrito ali dentro,
E isso não é normal. Eu sei que não é normal, já testei algumas dessas ferramentas aqui, dessas parafusadeiras aqui, e não é normal esse comportamento. Então isso é um indício de que esse mandril aqui possivelmente dará problema de forma precoce. Posso estar enganado? Sim, posso. Talvez eu vou usar essa ferramenta aqui por mais de ano e o mandril nunca vai apresentar o tal defeito que eu estou esperando. Mas o comportamento dele não é normal. Então isso foi o que aconteceu com essa furadeira aqui. Já essa furadeira aqui, que veio com o kit, com a chave de impacto, desempenho e performance acima da média, funcionou muito bem nos testes que eu fiz aqui. O mandril dela com aperto aqui, perfeito, mandril de clique aqui para fazer aperto rápido, não tive problema em relação a isso, só que o mandril dela está fora de centro. Possivelmente foi montado, trocado essas pinças aqui, eu vou desmontar, vou tentar reverter isso daí, mas o mandril dela está levemente fora de centro, o que faz a broca, ao invés de fazer um furo redondo, fazer um furo em formato de elipse. A broca fica girando em formato de elipse porque está fora de centro o mandril. Então, é um problema, é um defeito. Já a chave de impacto do kit funcionou novamente acima da média, soltou o parafuso com 150 Nm de torque, velocidades 2, 3 e 4 funcionaram perfeitamente, só que a que eu mais queria que funcionasse, para marcenaria, a velocidade número 1, parece que ela não engata o impacto, demora para engatar, ela fica funcionando como se você estivesse ligando e desligando ela, então ela funciona de uma forma bastante alternada, bastante esquisita. Bom, você pode ver aí nas imagens do teste, e parece que não engata o impacto dela. Daí quando o parafuso basicamente travou no final é que ela engata o impacto de forma correta e dá o impacto como deveria acontecer desde o começo. Então, alguma coisa que está fora do padrão aqui na velocidade número 1. Talvez a velocidade número 1 dela seja abaixo do mínimo necessário para que o sistema aqui de encaixe das engrenagens funcione como deveria funcionar. Estou supondo isso, não tenho conhecimento técnico para afirmar. Então, novamente, funcionou como deveria funcionar, desempenho acima da média, só que tem problema na velocidade número 1. Agora, a esmerilhadeira. Essa aqui temos algumas questões. Primeiro, não memoriza a última velocidade usada. Tá, tudo bem que a maioria das Xing Ling é assim. A Ecozen que eu tenho nova aqui, inclusive, que está como backup para mim, é assim. Então, não memoriza a velocidade que você coloca aqui. Toda vez que você liga, está na velocidade máxima. Para algumas tarefas, é um problema, é um pé no saco usar dessa forma. O gatilho dela, apesar de ser um gatilho bom, fácil de usar aqui, com esse sistema de trava, com uma área grande aqui para você apertar, ou seja, você não precisa ficar catando o gatilho, você sabe que quando colocou a mão aqui vai estar em cima do gatilho, funciona muito bem, só que não tem trava para uso contínuo. Então se você quer usar, por exemplo, a esmerilhadeira em um ângulo diferente, onde você não consegue ficar com a mão empunhada da forma tradicional, você já tem um problema. Ou você passa uma fita aqui, daí fica colocando e tirando a bateria, ou você dá outro jeito, mas não tem trava para uso contínuo. Em esmerilhadeira eu considero um recurso essencial. E agora o defeito, tá? Isso aí são coisinhas assim que é para encher o saco mesmo, mas agora vem o defeito dela. Porque durante os testes, no terceiro, quarto disco que eu fui trocar, começou, quando eu aperto aqui o botão para travar o eixo para conseguir dar aperto aqui no flange que prende os acessórios, ó, com a mão eu consigo tirar o aperto. Ó, ela encaixa, mas ela solta. Não segura mais o travamento aqui para dar aperto nos acessórios. Então, defeito crônico que vai inviabilizar o uso. Agora eu preciso desmontar para ver se talvez o pininho girou, ele tem um formato específico, parece que ele girou ali dentro, por exemplo. Mas se aconteceu uma vez, possivelmente acontece 2, 3 e assim por diante. Então, resumindo a ópera toda, a Ryoko me parece uma marca que não tem um controle mínimo de qualidade e que entrega no mercado ferramentas abaixo do padrão mínimo, até mesmo para essa faixa de preço. Então são ferramentas que, apesar de funcionarem de forma correta e adequada para o que se propõe, não me inspiraram confiança e não me parece que vão durar o tempo suficiente, nem mesmo para pagar o baixo preço que a gente investe nelas. Por isso que hoje não vai ter link na descrição para você comprar nenhuma dessas ferramentas, tá? Eu não acho que vale a pena você investir o seu dinheiro nelas. A partir de hoje, conhecendo as ferramentas, eu não vou mais recomendá-las também nos meus grupos. Aliás, se você não participa, recomendo que você participe lá. Sempre tem cupom, sempre tem desconto, sempre tem oferta. E a partir de hoje eu não recomendo mais as ferramentas da Ryoko, pelo menos não essas que eu testei. Aquela 16 volts da Ryoko que está baratinha, me parece que funciona de forma adequada, de forma correta, assim como essa aqui funcionou também. Então me parece que é uma ferramenta aí minimamente decente. Quero comprar ela para testar, para ver se bate o padrão de qualidade ou se ela tem alguma diferença.
Mas ao invés de comprar essas ferramentas aqui, o que eu vou te indicar? Parafusadeira, desse padrão aqui, baratinha, compra da Gorillaz. Inclusive a versão com mandril de 13 mm na data da gravação desse vídeo estava saindo por R$ 249, isso sem cupom, sem desconto em preço normal no Mercado Livre. Eu acho que é um preço que vale a pena você pagar e ela pelo menos apresenta características de ser durável acima do que a Ryoko se mostrou aqui nos meus testes. Kit de parafusadeira e chave de impacto. Se você compra uma parafusadeira um pouquinho mais robusta, 20 volts, como essa daqui, por exemplo, compra um kit de chave de impacto e parafusadeira 12 volts da Deco. Tem vídeo inteiro dedicado a esse kit aqui no canal, porque vale cada centavo, ele tem a medida adequada de força para você usar em marcenaria e você vai ter, além de uma furadeira um pouco mais forte, 20 volts, você vai ter uma 12 volts, por exemplo, para usar em tarefas que a precisão, que a delicadeza é mais importante que a força bruta. Então, kit aqui eu recomendo o 12 volts da Deco ou então as 16 volts da Nivo. Também são ferramentas bem equilibradas. Já a esmerilhadeira, se você quiser comprar uma dessas baratinhas, eu recomendo a da Ecozen. Eu já comprei duas, estou com uma nova na caixa aqui que está como reserva da minha na oficina. Na verdade, logo ela vai começar a ser usada como segunda ferramenta. Então, compra da Ecozen. As baterias são um pouquinho melhores que a da Ryoko. Pouco mesmo, muito pouco, mas são um pouquinho melhores, desempenho dentro da média, satisfatório, só que ela também não memoriza a velocidade, tá? Compre sabendo disso daí. Das esmerilhadeiras, a única que memoriza a velocidade das que eu testei até hoje é a da Tsepo, tá? É a única que memoriza a velocidade. E eu acho que a The Black Tools, eu peguei uma para testar, acabei devolvendo porque eu comprei o kit errado, mas eu acho que ela memorizava também, agora não estou recordado. Mas compra da Ecozen, que você vai estar bem atendido se você faz trabalhos eventuais e precisa de uma esmerilhadeira. Esse foi o meu vídeo de hoje, espero que de alguma forma tenha sido útil. Se você tiver dúvidas, críticas, sugestões a fazer, sinta-se à vontade para deixar um comentário aqui. E se você quiser comprar alguma dessas ferramentas que eu indiquei, a parafusadeira da Gorillaz, o kit da Deco, esmerilhadeira da Ecozen, vai ter links aqui na descrição do vídeo. Comprando pelo meu link eu ganho uma pequena comissão e é essa comissão que mantém o canal ativo. É através desse valor que eu recebo das comissões que eu consigo comprar ferramentas para testar e fazer os vídeos que você acompanha aqui no canal. Então, de forma antecipada, muito obrigado pelo apoio de todos. Comentários são bem-vindos, assim como seu like e sua inscrição aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e até um próximo vídeo.